Então, eu venho falando desses 3 arcos que eu estou fazendo, 2 arcos de violino e 1 arco de viola. Esse daqui eu já considero, quando chega nessa etapa, que agora vai começar a invernizar, eu considero pronto, porque passou por todas as fases mais difíceis, as fases de ver se vai dar certo, tudo, então deu certíssimo este arco. Então ele já está ótimo, só falta invernizar, fazer a fachatura e inclinar. E pela minha análise de arco como arqueteiro, como eu digo, não sou músico, a resistência dele à flexão parece muito boa, que é mais ou menos o músico vai pegar o arco mais ou menos assim, certo? Não sou músico. Então, o indicador fazendo a pressão para tirar mais ou menos sons de todos aqueles golpes que existem, que eu não entendo, mas a gente sabe como é que um arco funciona, óbvio que eu sei, muito bem, que eu observo desde sempre. Então, ele tem uma resistência muito boa, portanto, ele vai deixar a crina bem esticada e com bastante curvatura, isto é importante. Quando um arco não tem essa resistência, para obter uma crina bastante esticada, com a tensão necessária, ele vai ficando reto o arco, ele vai endireitando. E o arco que endireita, ele passa a ser nem arco, ele passa a ser um paralelo, né? Ele fica quase paralelo. Esse arco não presta mesmo, né? Um arco, o pior defeito de um arco é quando o músico, para dar atenção, ele fica quase paralelo à crina. Isso porque ele perde toda a estabilidade. Quando a madeira fica próxima à crina, e a crina está na corda, ele fica muito estável, que é o ponto de gravidade dele, fica próximo da corda, próximo da crina. Agora, quando ele fica longe, ele tomba para um lado e para o outro. Então não adianta o músico exercer pressão aqui, e o vetor da força que ele faz aqui com esse dedo não vai para a crina e para a corda. Vai fora, o arco vai para fora, para cá ou para lá. Todo arco, evidentemente, não fica precisamente, quando o músico faz mais força, ele tem uma tendência de ir para um lado ou para o outro, assim, isso é normal, mas não pode ser exageradamente, quando ele tomba para um lado ou para o outro da crina, não pode ser muito exagerado isso, certo? Então isso é a qualidade de um arco que eu percebo que todos os músicos falam, um arco estável, um arco firme. Então, este arco parece que vai dar certo, certo? Ele já está pronto para a verniz. Agora tem este outro que eu estou bastante interessado em continuar a ler, é um arco de viola, a ponta já está propriamente pronta, e é um arco de ipê roxo. Está uma madeira gostosa de trabalhar. Quando eu trabalhava em construção, que eu sou arquiteto, trabalhei, a gente chamava essa madeira, quando ela começou a aparecer no mercado, que essa madeira, ela vem do norte, acho que vem de Rondônia, acho, eu não sei direito. E naquela época que eu trabalhava, nem tinha quase estrada de lá para cá. Então o ipê não era tão conhecido. Estou falando da década de 70, né? Até final, comecei a trabalhar no final de 60, finalzinho de 60 e 70. O ipê era bem desconhecido, porque vinha do norte e não tinha nem estradas quase, pouca, não traziam madeira de lá. A madeira usada, a nossa aqui, era a madeira que vinha, na minha época, a madeira que vinha das matas do Paraná, né? O Paraná tinha muita mata mesmo. Então de lá tiravam a peroba, o cedro, o pinho, a cabreúva, como é que chama? Uns 5 ou 6 tipos de madeira que eu usei muito em obras e tudo. A gente usava as madeiras do Paraná. Depois passou a vir essas madeiras do norte do Brasil. Então, bom, tô falando, eu desviei. Então esse arco aqui tá prometendo muito, está indo muito bem. Falta muito ainda, tirar muita madeira. Ele está ainda com peso. O talão ficou muito bom, bem adaptado. Então aqui já está semi-pronto, aqui também, para trabalhar o corpo do arco. Ele está com
78 gramas. Preciso tirar mais 15 gramas dele para ele ficar no peso ideal e o ponto de equilíbrio vir mais próximo do talão. Está indo também muito bem, tem uma resistência imensa à tensão, evidentemente, porque agora tem muita madeira, mas parece, espero que dê um arco muito bom e perroxo. Está dando bem certo. E esse outro que está ainda bastante cru, ainda, né? Vai ser um arco oitavado. A madeira também tem um look bom, uma madeira, espero que dê um arco certo? Mas falta muito trabalho nele ainda. Uns bons dias aqui de trabalho, principalmente porque ele é um arco oitavado, e o arco oitavado dá mais trabalho fazer do que um arco redondo, certo? E agora eu vou falar sobre alguém fez uma pergunta, certo? Uma pergunta com várias questões aqui sobre a história do arco. Eu sinceramente, eu nunca me interessei muito sobre a literatura, a história do arco, certo? Mas a gente sabe que o arco vem, ele veio da Arábia. Tem-se notícia que do arco, que de 5.000 anos, parece, 5 mil anos atrás, já tinha vamos chamar essa ferramenta, era o arco, e era com a crina de cavalo mesmo, que eles tiravam o som de um instrumento que é a origem do violino, vamos dizer assim. Essa história é bastante complexa, eu não sei muito bem, nem sei quem é que sabe. O rehab, que seria um instrumento de cordas arábico, da Arábia, certo? Então, o arco vem de lá. Há 5.000 anos já tinha uma madeira com crina de cavalo que eles passavam em algum lugar e tiravam som. Isso se sabe, que era o rehab, que foi desenvolvendo. Não sei mais nada. Quando descobriram o pau-brasil ele foi desenvolvido, segundo eu sei, pelo François Tourte e o Viotti. Ele estava em Paris. O François Tourte foi um arqueteiro, ainda existe arcos dele. No segunda decênio do século XIX, 1820, mais ou menos por aí, 1820, 1825, que ele desenvolveu o arco romântico, que é esse arco que se usa até hoje, com uma grande solução para os instrumentos de corda, que foi uma grande solução, e foi ele que descobriu o pau-brasil. Eu acho, na minha interpretação, mas é a minha interpretação, nunca li nada sobre isso, que o estado de Pernambuco, que sempre foi um grande exportador de açúcar, mandava açúcar para a Europa. Acho que até hoje manda, né? Parece que nós mandamos ainda, não sei, também não é minha área. Então ele deve ter descoberto nas madeiras que iam lá de Pernambuco, tá certo? Eu acho, nas barricas que levavam o açúcar, ele descobriu essa madeira, mas por casualidade. Ele não era um biólogo, não era um botânico, muito menos um madeireiro, certo? Ele era um arqueteiro que descobriu essa madeira, mais ou menos como eu aqui. Apesar de eu entender, eu vejo uma madeira que eu acho que tem resistência à flexão, eu faço um arco. Mais ou menos deve ter sido assim. Então ele achou uma madeira que achou que devia ser boa, e é a ótima, tá certo? O pau-brasil. Então foi descoberto pelo François Tourte e o Viotti. Não sei se eles trabalhavam junto na mesma época, eles estavam em Paris, mais ou menos no segundo decênio do século XIX, 1820. E aqui perguntam qual era a madeira usada anteriormente. E a madeira usada anteriormente, que eram os arcos barrocos ou de transição, muitos deles eram feitos com o tal do snake wood, o pau-cobra, que é de origem aqui da Guiana Francesa, que ela está lá, vizinha do Brasil, lá no norte, né? Como vocês sabem muito bem. E é ali que ainda até hoje tem o tal do snake wood, pau-cobra, uma madeira lindíssima, mas ela tem uma densidade muito grande, e ela chega a 1.200, 1.300 quilos por metro cúbico. Ela não serve para fazer o arco romântico, esse arco que usamos hoje. Então,
foi dispensada essa madeira que era usada para fazer esses arcos antigos. Agora, antes, as madeiras da Europa eu não conheço propriamente nenhuma, a não ser essas dos instrumentos de corda, que eu conheço muito bem, né? Que é o átiro, o abeto, esse eu conheço, lógico, né? Mas as madeiras mais resistentes que seriam para fazer arco na Europa, eu não tenho a mínima ideia qual que seriam, tá? Então não sei que madeira eles podiam usar, além do tal do pau-cobra que eles usavam para fazer o arco barroco, e não todos, tem arcos de outras madeiras que eu desconheço. Então é isso.